E vamos começar rindo um pouco. Sim, sim. Boa tarde, gente. Hoje é dia 11 de maio de 2021, aula de treinamento físico. É a nossa última aula. Não fiquem assim tão alegres, sempre podemos inventar algo, fiquem atentos. Pessoal, vamos lá. Então, o conteúdo de hoje, nós vamos falar de capacidade de sprints repetidos, né, que vai ser apresentado pelo Felipe, Matheus e Mauro. Tá? Vou já compartilhando tela. Na verdade, é treinamento funcional, tá? Não sei. Opa! Ah, sim, foi trocado o assunto. É, Eu já me perdi todo, mas sim, é treinamento funcional, é o tópico de treinamento funcional. Certo, certo, beleza. certo. Obrigado. Obrigado pelo Capaz. ajuste. Vamos lá. Deixa eu ver. Só me deem uma confirmada se aparece a tela. Espera aí, gente, que eu acho que eu não botei. Bagulhetes. Boa tarde, gente. Eu sou o Felipe e junto do Matheus e do Mauro, a gente vai estar apresentando para vocês esse Estão trabalho ouvindo, né? sobre treinamento físico funcional. Olá, sou o Mauro e vou contar a história sobre Michael Boyle. Michael Boyle, em um novo modelo de treinamento funcional de 2017, diz que o treinamento funcional surge a partir da medicina esportiva e da fisioterapia, quando alguns exercícios usados na recuperação de pacientes passaram a ser utilizados também na academia, assim como exercícios atléticos que eram utilizados para performance esportiva. Ele diz então que o treinamento funcional é, essencialmente, treinar com propósito. Quando usamos a palavra função, estamos dizendo que algo tem um propósito. A ideia mais básica era que os exercícios usados para fazer um atleta retornar sem lesão também poderiam ser os melhores exercícios para manter e melhorar a saúde. Para melhor compreensão do conceito de funcionalidade, observem as três seguintes perguntas. A primeira: quantos esportes praticamos sentados? Talvez um dos únicos que consigamos pensar é o remo. Portanto, para a grande maioria dos esportes, treinar sentado não é funcional. A segunda: quantos esportes são praticados em um ambiente rígido, onde a estabilidade é exercida por forças externas? Nenhum. Os atletas precisam gerar dentro de sua prática esportiva sua própria estabilidade. Portanto, um treinamento baseado no uso de aparelhos que exercem essa estabilidade podem não ser funcionais para o contexto do esporte, na maioria das situações. E a terceira pergunta: quantas habilidades Deu uma trancadinha aí? Essa internet. Pô, a primeira vez que me dá. Deixa na mão. Deixa eu ver se eu fecho alguma coisa aqui, se ajuda. Qualquer coisa eu tenho aqui também, tá? Só Não, é avisar. estranho que tá rolando a internet, né? O Zoom aqui Só tá trancou tranquilo. a página. Boa tarde, gente. Eu sou o Estão Felipe vendo e aqui a junto do tela? Matheus e do Mauro, Sim, a gente sim. vai estar Sim. Eu apresentando vou para tentar botar mais vocês lá para frente. esse trabalho sobre treinamento físico funcional. Olá, sou o Mauro e vou Vamos ver. forças externas. Nenhum. Os atletas precisam gerar dentro de sua prática esportiva sua própria estabilidade. Portanto, um treinamento baseado no uso de aparelhos que exercem essa estabilidade podem não ser funcionais para o contexto do esporte, na maioria das situações.
É a terceira pergunta. Quantas habilidades esportivas são realizadas utilizando apenas uma articulação? A resposta é nenhuma, pois os movimentos de uma articulação que isola um músculo específico são extremamente não funcionais. Movimentos de várias articulações que integram grupos musculares em padrões de movimento são extremamente funcionais. Então, de maneira geral, Boyle define o treinamento funcional como uma série contínua de exercícios que ensinem os seus atletas ou alunos a lidar com o peso do seu próprio corpo em todos os planos de movimento. Bom, o segundo autor, Verne Gambetta, em seu livro Athletic Development, Gambetta aborda que o treinamento funcional diz respeito à não reprodução de exercícios aleatórios, mas sim com progressões lógicas, uma abordagem progressiva e organizada de treinamento. Ele cita que o treinamento funcional envolve mais do que trabalhar em superfícies instáveis e usar bolas de estabilidade e cordas elásticas. Essas ferramentas podem sim fazer parte do programa, mas ele não se restringe a isso. Retoma o termo já discutido, função, que emprega uma abordagem integrada que é o oposto de algo isolado. Envolve o movimento de múltiplas partes do corpo em múltiplos planos de movimento. Um exercício pode ou não ser funcional, e para isso devemos observar o objetivo pelo qual se treina. Se um corredor precisa melhorar sua força para repercutir isso em sua corrida, não é funcional que o treine sentado ou de bruços. Então, buscando uma definição comum, podemos dizer que o treinamento funcional é um método contínuo e organizado de treinamento, na qual realizaremos exercícios multiarticulares em todos os planos de movimento. Por isso, de maneira geral, o praticante não usará máquinas ou sentado, pois deve estimular os músculos estabilizadores do movimento, o que permite maior transferência para a prática esportiva ou para a prática de atividades diárias. Começando a falar então sobre o treinamento funcional, né? Durante muitos anos, o treinamento funcional ele foi associado a simplesmente a execução de um gesto técnico de determinada prática esportiva, né? De repetição daquele gesto com diferentes sobrecargas. Mas a gente não pode nunca, quando a gente está falando de diversas metodologias de treino, né, dissociar essas metodologias dos princípios do treinamento físico. Então, eu preciso sempre conhecer as demandas daquele esporte ou do meu aluno, que envolve as atividades de vida diária, né, do meu aluno, etc. Preciso também conhecer a fase da periodização, né, qual momento da periodização que aquele meu aluno ou aquele meu atleta está. Então, ainda dentro do princípio, né, da individualidade e da especificidade, a gente, dentro do treinamento funcional, a gente observa que existem padrões de movimento. Então, por mais que existam esses princípios, obviamente que dentro do treinamento funcional, um agachamento vai ser sempre um agachamento. Mas que uma tendência nossa, que pode, às vezes, ir contra esses princípios, né, uma tendência de dividir, isolar movimentos, pode acabar por comprometer a correta execução desse tipo de gesto. Então, pensando em funcionalidade, pensando em treinamento funcional, é também fundamental que nós conheçamos, né, os princípios da biomecânica, porque a gente não pode abrir mão das funções essenciais do organismo quando a gente está tentando dar esse tipo de ênfase, né, para algumas musculaturas. Então, a gente precisa sempre respeitar a ciência do movimento humano, que é a biomecânica. Então, em relação a essa discussão sobre marketing e ciência, né, as academias, elas muitas vezes vendem o treinamento funcional como esse treinamento em circuito, um treinamento de alto gasto calórico, um treinamento mais dinâmico. E realmente, a utilização de treinamento em circuito, BOSUs, ou até mesmo a utilização de borrachas, elas são possibilidades, né, são diversas possibilidades que existem dentro do meu treinamento funcional, mas não necessariamente isso vai definir o que é ou não treinamento funcional, né? Então, nessa discussão, a gente pode observar que todas as valências físicas podem ser trabalhadas dentro do meu treinamento funcional.
se eu respeitar a propriedade fisiológica para isso. Então, se eu estou pensando, por exemplo, em emagrecimento, eu tenho que estar ciente que eu preciso gerar um déficit calórico, né? Então, estar atento àquele balanço energético. Se eu penso em hipertrofia, eu tenho que pensar em todos aqueles mecanismos de sobrecarga, tempo sob tensão, amplitude do movimento, e até os efeitos anabólicos da recuperação, que envolvem ali alimentação e descanso. Por quê? Porque não são os equipamentos que vão me dizer, que vão determinar os meus objetivos, e sim o contexto, né, daquele treinamento que tá sendo incluído ali. Então, já falando um pouco mais sobre o treinamento funcional e alguns princípios, né, que regem esse treinamento funcional, durante muito tempo, por exemplo, a questão de superfícies estáveis, né? Então, durante muito tempo, isso foi associado, né, com o treinamento funcional. Mas a gente acabou de ver que não é necessariamente o aparelho que faz o estímulo ter sentido, ou seja, que faz o estímulo ser funcional ou não. Então, se eu pensar, por exemplo, em um atleta ou um aluno que está vindo de um processo de recuperação de lesão, talvez fazer um agachamento no Bosu, como está na imagem ali sendo representada, talvez seja algo funcional, seja algo positivo, seja algo que realmente ajude o meu aluno ou o meu atleta. Mas se eu estou pensando em performance esportiva, um atleta que já está com índice de performance alta, de repente pode ser um atraso, né? Pode ser um fato, inclusive um motivo de destreino, fazer com que esse atleta agache no Bosu. Então, talvez eu não consiga extrair o máximo de performance que aquele atleta precisaria para aquele momento. Então, eu estou tentando aqui trazer essa ideia de que, por mais que essa ideia de superfície instável seja ligada com treinamento funcional, não é sempre que isso vai ser necessariamente funcional para aquele aluno ou para aquele atleta. Da mesma forma, né, a gente pode pensar que o treinamento funcional, um dos princípios dele é justamente esse afastamento com as máquinas de musculação, né? E isso até faz sentido porque as máquinas de musculação, né, quando a gente observa, por exemplo, as ações e as demandas de determinados esportes ou as ações diárias que a gente consegue, que a gente faz, né, no nosso dia a dia, a gente não observa esses movimentos sendo guiados ou sendo estabilizados por alguma coisa externa. E isso é o que acontece quando a gente está inserido numa máquina de musculação. Então, por vezes, treinar fora de máquina faz com que eu consiga ter maiores transferências para as minhas tarefas de vida diária, para a minha performance esportiva. Mas claro que a gente precisa também contextualizar muitas coisas aqui, porque eu posso, por exemplo, pensar que eu estou numa fase de treinamento, ou o meu atleta, o meu aluno tem um objetivo mais estético com o treinamento, e eu vou ter que, em algum período, levar esse indivíduo até a falha concêntrica, por exemplo. Então, é claro que é mais seguro esse indivíduo chegar a essa falha em um leg press do que em um agachamento livre, por exemplo. Então, por mais que mesmo as máquinas de musculação dão essa ideia de não serem funcionais, a gente tem que analisar sempre o contexto e sempre entender como a gente está utilizando esse tipo de ferramenta. Então, nesse contexto, né, o Pavel Taxolini, em 1999, ele vai definir que a máquina restringe você a um plano de movimento. Seus músculos estabilizadores não trabalham, porque a máquina está fazendo o seu trabalho. Quando você retornar ao mundo real, onde deve ter o controle sobre seus pesos, irá expor você mesmo à lesão em planos de movimentos que não estão fortalecidos. Bom, e uma outra lógica, né, do treinamento funcional é fugir dessa parte de treinamento mais isolado, digamos assim. É pensar em uma cadeia de movimento, em padrões de movimento que envolvam ali uma cadeia, né, cinética maior. Mas até isso a gente precisa também estar refletindo sobre a funcionalidade, porque se eu, por exemplo, imaginar, né, um fisiculturista e uma idosa, que vamos supor que tem o objetivo ali de trabalhar o bíceps, sei lá, enfim. De repente, eu trabalhar para o fisiculturista de maneira mais isolada, eu consiga gerar o estímulo necessário para que ele consiga ter aquele ganho, né, e consiga chegar nos objetivos dele. Agora, para a idosa, eu posso simplesmente pensar em passar uma remada, né, um padrão de movimento de remada, e isso já pode garantir a ativação necessária do bíceps que ela precisa, né? E claro, eu preciso também entender que os movimentos, né, os padrões de movimento, eles são gerados por ativações musculares, e às vezes eu posso identificar uma fraqueza em algum músculo, então, para aquele contexto, também posso pensar em isolar alguma musculatura para conseguir futuramente gerar um padrão de movimento mais saudável, né? Então, sempre pensando nessa ótica funcional aí do treinamento. Outra coisa que o treinamento funcional se preocupa é de não fazer exercícios, né, ou de se afastar desses exercícios em que a gente executa sentado.
Porque essa lógica de ficar sentado o dia inteiro já é algo que a gente está acostumado pelas nossas relações de trabalho, a forma como a gente estuda, como a gente trabalha, né, de ficar o dia inteiro sentado. Então, o treinamento funcional ele também se preocupa em inverter essas flexões que a gente faz durante o dia inteiro, né? Flexão de quadril, flexão de joelho, flexão de tronco. Então, tudo que envolve a extensão de quadril, extensão de joelho, extensão de tronco está muito relacionado também a alguns benefícios ou algumas ideias do treinamento funcional nesse contexto. Outra coisa, né, que o treinamento funcional, então, vai se preocupar é com um treinamento unilateral ou unipodal. Porque se a gente for pensar, por exemplo, na nossa locomoção, é muito difícil que a gente tenha os dois pés apoiados simultaneamente no solo quando a gente está se locomovendo. Então, treinar de maneira unilateral, unipodal, é uma lógica funcional de treinamento. E quando eu comentei com vocês lá no início a respeito daqueles padrões biomecânicos, né, que a gente deveria respeitar as funções do organismo, então eu trouxe esse modelo de esqueleto aqui, que também é um modelo criado a partir do treinamento funcional, entendendo articulações por funções que elas exercem. Então, eu vou ter articulações de mobilidade e estabilidade que devem trabalhar nesse sentido. Então, quando uma articulação não consegue cumprir a sua função, ela vai acabar interferindo na ação da articulação que está acima ou, enfim, de qualquer outra articulação. Então, trazendo um pouco também dessa lógica, né, funcional sobre o corpo humano. Bom, e o que a gente tem na literatura, né, o que a gente, alguns dos estudos sobre treinamento funcional que a gente vai trazer para vocês. Esse primeiro artigo, ele vai relacionar, então, vai comparar o treinamento funcional, um modelo HIIT de treinamento funcional, né, um HIIT utilizando exercícios funcionais, com um HIIT padrão, um HIIT de corrida normal. Então, ele vai verificar esses efeitos em consumo máximo de oxigênio e na resistência muscular. Bom, então, o primeiro resultado que a gente pode trazer aqui para vocês é de que, durante todas as sessões, aqueles indivíduos que fizeram o HIIT de corrida, né, o HIIT mais tradicional, atingiram valores mais altos de frequência cardíaca de pico e também atingiram valores de frequência cardíaca média mais altos durante todas as sessões de treino. Mas, quando a gente vai analisar os resultados, né, obtidos a partir desse estudo, a gente pode destacar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, o consumo máximo de oxigênio, tanto relativo quanto absoluto, ele aumentou nos dois grupos. A frequência cardíaca máxima, né, teve uma redução ali nos dois grupos. A gente teve também uma redução de concentração de lactato máximo. Além disso, a gente teve ali um aumento de consumo de oxigênio no segundo limiar ventilatório. Em relação à resistência muscular, a gente vai ter nesse exercício tubar encostar então os pés assim na barra, né? Segura a barra lá em cima e tenta encostar os pés na barra. Pro grupo que treinou HIIT de corrida, aumentaram então o número de repetições, mas o número de burpees, por exemplo, já foi maior no grupo que treinou HIIT funcional. Então, de maneira assim resumida, né, para resumir esses resultados, os dois grupos tiveram melhoras cardiovasculares, né, cardiorrespiratórias, e também tiveram melhoras em alguns parâmetros na resistência muscular, certo? Em relação a esse outro estudo que procurou já verificar os efeitos de 12 semanas no treinamento funcional, mas agora em atletas, né, em atletas jovens de futebol, então eles procuraram verificar esses efeitos de 12 semanas de treinamento funcional. Para esses primeiros resultados, eles utilizaram uma análises funcionais, né, de movimentos, utilizando o FMS. Então, eles acabam analisando alguns movimentos, como, por exemplo, agachamento profundo. Então, quem está avaliando vai dar uma nota de 1 até 3, onde 1 representa a incapacidade de realizar o movimento, 2 já representa alguma dificuldade para realizar o movimento, e 3, o indivíduo consegue realizar o movimento de maneira perfeita. Então, para esses 3 movimentos analisados, né, em relação do pré ao pós-intervenção, os indivíduos melhoraram, né? Esses atletas eles acabaram melhorando o padrão funcional de execução desses movimentos. Em relação aos resultados de corrida, né, de velocidade, eles conseguiram aumentar e diminuir o tempo, né, de sprint ali de 5 a 10 metros e de 10 a 30 metros. Mas esse estudo ele tem uma grande limitação, porque ele não tem um grupo controle, então a gente não... E como aqueles indivíduos eram atletas, a gente não sabe exatamente se esses efeitos ocorreram devido à intervenção do treinamento funcional. Mas eu acho que o resultado aqui mais interessante é trazer que o treinamento funcional ele foi relevante ali para melhorar o padrão funcional daqueles atletas, né? O padrão de alguns movimentos funcionais daqueles atletas.
Então, essa foi a nossa apresentação sobre treinamento funcional. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito bem. Parabéns ao grupo aí, Felipe, Matheus, Mauro. O Mauro e o Matheus estão aí, não? Não, só Não, eu. tá bom. Não, tudo bem. Felipe, foi tu que falou ali o development ali, que deu aquela travada? Foi algum colega teu? Foi um colega meu aí. Ela é boa, né? A gente pega um inglês ali meio... O cara ainda tá É, dormindo de manhã cedo, meu Deus. o sotaque, né, tá? É o sotaque, isso, exatamente. Tá louco. É que nem eu falando em italiano, vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais engraçado, né? Só tem que assistir para ver o negócio. Mas parabéns, bem legal o trabalho, gente. Parabéns aí, o nível tava muito bom. Vocês conseguiram unir gente que é conhecido no meio prático, mas também que é muito reconhecido na ciência. Eu dou um exemplo, por exemplo, de um que eu sigo, que é o Verne Gambetta, né? O Gambetta, eu li os livros dele lá na graduação, quando eu comecei a estudar cinemática de corrida. Eu vasculhava tudo que era material e os livros, assim, aquela coisa física da biblioteca era muito importante na nossa época, né? Hoje o pessoal hoje é outra coisa, né? Mas a gente ia direto lá vasculhar. E tinha uns livros clássicos do Verne Gambetta, que era o Track and Field do Comitê Olímpico Americano, que tem ainda hoje na ESEF, assim, e às vezes o pessoal nem sabe que tem ali, mas tem um material riquíssimo ali, que quem editava era o Verne Gambetta, e ele dava muito a base de aspectos técnicos do atletismo, assim, especial, né? E tinha muita coisa de corrida ali. E eu acabava usando, mesmo que não era cientificamente super, o mais alto nível, né? Porque era muita evidência baseada numa experiência prática do treinador. Mas era muito bom. Depois eu fui descobrir, em 99, eu fui conhecer o professor Jesus da Pena, que veio dar uma palestra no Congresso de Biomecânica, e ele era o avaliador do Comitê Olímpico Americano, especificamente para os saltos em altura. E esse da Pena foi o cara que mais estudou biomecânica do salto em altura. Tem publicações em Medicine Science, cara de alto nível e, ao mesmo tempo, um avaliador. E aí ele me explicou como é que era o sistema. O Verne Gambetta era o chefão e tinha os avaliadores de cada etapa. Assim. E aí eu aprendi muito até sobre essa relação com o atleta, que os americanos estavam muito à frente em relação a nós, né? E o Verne Gambetta era o chefe dos chefes, assim, né? E assim, eu sugiro também, quem gosta muito de treinamento, não precisa ser de um aspecto só. Sigam o Verne Gambetta, assim, vejam que ele posta muita coisa da experiência de vida dele, que é de alto nível. O legal é que ele conversa muito com os caras. Daqui a pouco entra o Costil a comentar coisa com ele. Os caras mais atuais, direto conversando com ele, por exemplo, o Impellizzeri, direto tá batendo papo com ele sobre vários assuntos. Então, muito, muito legal, assim. E vocês acho que conseguiram unir, trazendo um assunto que eu acho que é bem legal. E que, ao mesmo tempo, também acho que tem a parcela ali da moda, né, que a gente comenta um pouco. Né? Eu acho que vocês conseguiram fazer bem esse equilíbrio, dizendo que tem coisas que já se sabia há muito tempo. O próprio Gambetta vai trazer um pouco da experiência dele do atletismo, onde essa visão funcional, ao menos no que eu conheci, nunca se perdeu tanto. O que eu vejo que é onde mais se perdeu, e aí é mais necessária essa leitura atualizada do treinamento funcional, é no campo da saúde, né? Isso eu já comentei em outras aulas, deve ter sido de manhã, porque agora estou bem perdido, mas provavelmente de manhã já conversamos, que é assim, obviamente, muitos modelos de treinamento na saúde, eles foram enviesados, assim, sob o apelo também do equipamento, resumindo, né? Então, assim, resumindo, a gente vê ainda alunos no espaço da musculação em que treinam apenas em aparelhos, resumindo. Tem caras que estão há mais de 2 anos treinando e nunca saíram dos aparelhos. Claro, é difícil a gente querer comentar o trabalho dos outros, mas, de forma geral, se tem muita gente treinando assim há muito tempo, significa que tem algo errado. Porque, de novo, quando a maioria desses caras deveriam estar treinando para a saúde. E a gente sabe que a funcionalidade é algo fundamental. Então, eles deveriam também ter blocos de treinamento saindo dos equipamentos também. Né? Isso não quer dizer que os caras se mantenham treinando em equipamentos. Isso tem nos esportes. Se a gente pegar o jogador de futebol, ele treina musculação do jeito tradicional por muito tempo. Mas ele vai fazer muitas outras coisas também.
O problema é quando é 100% na máquina. É o que eu digo lá, o cara só faz agachamento na máquina. Não tem jeito, a máquina ela controla o movimento antero-posterior, que é onde tem mais instabilidade no agachamento. E é claro que se a pessoa treinar assim durante muitos anos e não fazer mais outra coisa, quando ele faz as atividades da vida diária, que é se agachar talvez com algum peso a mais, ele vai sofrer muito, porque todo o aparato locomotor dele, especialmente, né, direcionado às questões de controle, eles vão estar sem a muleta deles, né? E é aí que pode aparecer acidentes, desequilíbrios musculares, inclusive por causa dessa tarefa extra que o organismo não está pronto, né? Então, eu acho que vocês trouxeram bem. Então, não vou repetir tudo até. Eu acho que só, o cuidado é esse, resumindo, né? Da gente cuidar com essas modas que às vezes parece que reinventa a roda. E eu acho que vocês trouxeram bem. Não é, na verdade, é trazer um elemento que está no cerne da teoria do treinamento físico, né? Onde é mais forte essa teoria, esses aspectos específicos e funcionais estão dentro também. Eu gosto de falar também um pouquinho sobre etimologia da palavra, até sobre esses aspectos. Quando a gente fala da própria fisiologia, quando eu estive na Itália, eu acabei vendo que tinha alguns laboratórios muito antigos de fisiologia que eles chamavam de fisiologia social. E os italianos foram me falar, eles adoram esse assunto por causa, acho que, sei lá, da história deles e tal, e essa relação com o latim, né? Que a fisiologia, ela, em muito conceito básico hoje, ela é o estudo da função. Então, nos parece engraçado, né? A função, né? Só que, claro, a gente se detém a entender a função na fisiologia com aspectos mais mecanísticos, né? E, claro, como a gente é um campo aplicado da fisiologia, a gente quer ir um passo à frente disso. A gente quer entender toda a função, é importante, mas também temos que dar foco para coisas que tenham resposta no campo, né? Então tem esse, mas é engraçado lembrar que a fisiologia ela não é tão antagônica. Eu já falei isso com vários fisioterapeutas, por exemplo, que eles têm muito a CIF, né? A Classificação Internacional de Funcionalidade, e eles botam assim, ó, tem coisas que são fisiológicas e tem coisas que são funcionais. E o que é mais importante é o funcional. E aí eu digo, não é bem assim, eu acho que o mundo é um pouco mais complexo. E além disso, a própria fisiologia, no seu termo, é estudo da função também. Só que a partir das leis naturais, que muita gente acha que é só química, mas não é. É também física, é também matemática, né? Então, esses aspectos são legais de ver. E a gente acaba vendo que o treinamento, na sua base, já traz isso. Só que o treinamento funcional vai nos lembrar de muita coisa, e, inclusive, com um passo além do que o Verne Gambetta fez e do que os teóricos fizeram, que é a coisa científica mesmo. Aquelas histórias, olha, eu treino determinados modelos comparativos. Como é a melhor? O que melhora mais? Hoje mesmo nós vamos ver. Eu vou mostrar para vocês depois, no tópico especial, o treinamento com bastão e sem bastão. A diferença é pequena, mas vão ter adaptações que são um pouco diferentes. E mais do que ver se é melhor ou pior, é legal do treinador saber disso para poder fazer treinamentos um pouco mais específicos e menos aquela coisa da aspirina. Serve para todo mundo, né? E eu acho que o treinamento funcional está dando muito resultado interessante. A gente tem que considerar eles, mesmo quando é o detalhe do detalhe. Ô Felipe, aí eu vou te... Bom, eu tenho mesmo aqui. Eu ia pedir para tu abrir o slide. Eu acho que é mais fácil. Tu tem um slide aí, Felipe, à mão? Não. Tem sim. Abre ali para mim nos dados. Eu vou começar agora a futricar nos dados do Felipe. Eu vou ser chato, tá? O Felipe resumiu os dados corretamente do primeiro estudo, se não me engano, que tem uma tabela de dados ali e tem um dado, se não me engano, era o primeiro limiar ventilatório como percentual do máximo. Tem alguma coisa que dá diferença, só para te sacanear, Felipe. Mas não é isso. Claro. Aí começar a ver detalhes. Por exemplo, tem um treinamento funcional de corrida que, deixa eu ver se é esse, tem ali um dado que tu não mostrou, eu entendo, a mensagem está certa, tá? Mas tem coisas, detalhes, né? Ali o VT1, percentual do VO2 máximo, né? Ele vai de 52, né, para 60%, né? Isso significa o primeiro limiar ventilatório como um percentual do máximo, né? Ele passa de 52 para 60, e é significativo se tu treina o HIIT corrida, tá? É isso que quer dizer, eu estou traduzindo um pouco o resultado. Vejam só, se eu faço o HIIT esse funcional, ele não melhora, até o dado bate ali, ele dá até um pouquinho menor, mas é só casa numérica, não muda, tá? Ou seja,
tem algumas vantagens específicas. A gente tem que acreditar, porque assim, ó, o Quevedo, que estuda bastante isso, né, mais do que eu até, a gente sabe que os erros de detecção de limiares é sempre perigoso. Então, é importante aparecer diferença grande para a gente confiar mais. Assim, eu, na minha experiência, tenho levado isso, assim como vários outros parâmetros. Mas é o que deu. Ou seja, perto do primeiro limiar ali, parece, como o percentual do VO2, parece ser um pouco melhor a corrida, que é algo meio óbvio, né? Tu treina a corrida e tu vai ser avaliado se não me engano, era a corrida, esses testes que eram feitos, né, Felipe? Não sei bem. Isso, é corrida. Né? Então, era esperado que alguma vantagem tivesse. Teve, né? Embora outras coisas não, né? Várias outras melhoraram da mesma forma ou não melhoraram de forma geral, né? O segundo limiar mesmo não mudou, né? Isso aí chama atenção. Foi de 86 para 89, de 83 para 88%, né? Por exemplo. E me diz uma coisa, o VO2 máximo... tá lá em cima, né? Foi o primeiro. Nos dois melhorou. Ou seja, melhorou, mas o percentual do primeiro melhorou só para o grupo funcional, parece do grupo corrida, né? O HIIT corrida, né? Mas no ritmo de primeiro limiar. Eu esperaria algo mais próximo do segundo, mas nesse caso não foi, deu no primeiro. Vamos tirar uma dúvida, Felipe. Tu lembra de alguns dados assim do treinamento deles? Eu vi que a frequência cardíaca já foi enviesada, né? Sistematicamente, as intensidades metabólicas foram mais fortes para a corrida, né? Pois é, Frequência agora não me cardíaca. lembro. Tu mostrou ali uma... Sim, de frequência cardíaca eles atingiram maiores. Então, sistematicamente, teve vamos chamar de viés, mas não chega a ser um viés. Na verdade, a gente tem que ver a carga total. Isso é um olhar de quando a gente for olhar para os estudos de treino, que a gente tem que buscar ver como é que eles calcularam. Parte da carga é a intensidade. E a intensidade aqui está mostrando que, de modo médio ali, né, e nem sei se é o melhor representante as frequências por causa do tipo de treino, que era muito intenso e tal, é HIIT, né? Mas deu maior para a corrida. Então, isso tem que ter um cuidado. Agora, tu lembra dos tempos de tiro, assim, em média, alguma informação de como eram esses tempos da carga, alguma coisa de volume? Eu não lembro mesmo, tá? Então, tá. Mas é uma coisa que a gente tem que nos dar conta, porque, em parte, de novo, se os pesquisadores tinham a hipótese de que o funcional poderia dar melhores resultados para algumas coisas, e se a carga foi maior mesmo para a corrida, então confirma mais a hipótese ainda. Mesmo dando uma carga um pouco maior para a corrida, tiveram ganhos semelhantes em várias coisas. Isso reforça a hipótese. Agora, se fosse o contrário, não. Aí teria que ter cuidado. E, especialmente, saber bem como é que foi essa carga. Tem que ver também como era o volume dessa carga, né? Alguma informação assim, para saber se a carga era totalmente controlada. Tá? Esse é um aspecto de base que a gente tem que se atentar. Que mais, gente? Bem legal o estudo. Bota ali os slides mais para frente, ver se eu lembro da outra. Tinha uma outra coisa, mas eu não anotei. Do próximo estudo ou desse mesmo? Pode mais um slide. Deixa eu ver. Escolher algumas coisas. Ou tira do modo da apresentação. Aí já começa o próximo, né? Aqui eu tinha alguma dúvida, né? Só me resume como é que eram as cargas desse segundo estudo. O que era aquela tabela ali, a FMS 1, 2 e 3? Eram 3 tipos de treino ou era variável? Não, esse aqui são testes funcionais. Eu não me recordo quais são os 3 movimentos em si, mas eu sei que um é agachamento profundo e aí tem mais outros 2 movimentos ali que agora eu não lembro quais são. Sim, tipos de alguns exercícios do FMS, então. Isso, exatamente. E aí tinha diferença entre pré e pós no grupo de jogadores. E não tinha grupo controle. Então, claro, era só um grupo avaliado com 3 exercícios. E aí se viu a diferença. Tá. E aqui está mostrando, sim, tem ali o P é grande, tem um P significativo, né? Tem nas 3 e uns tamanhos de efeito ali, em termos de percentual de diferença, né? É a maneira mais, digamos assim, mais simples de se avaliar tamanho de efeito, que é a diferença percentual. Tem gente que nem chama de tamanho de efeito, mas é uma das maneiras, tá? Basicamente, a matemática ali mostra que é um jeito mas é um pouco limitado, às vezes varia bastante quando tu usa o tamanho de efeito de Cohen ou de edges, né? Baixa mais um pouquinho. Aí nós temos
ali os resultados do tiro em algumas etapas, né, de sprints, né? E aí apareceu a diferença, me chamou a atenção. Ah, deu 2, foi onde tu marcou. Eu tinha visto só de baixo 0,001, né? Mas também deu a de cima, né? De 5 a 10. Isso mostra que o tiro melhorou fora da fase inicial, né? A arrancada deles não modificou, né? Modificou quando eles já tinham mais velocidade. Isso envolve um pouquinho mais de mecanismo elástico. De manhã eu estava falando, né, do que a gente aprendeu sobre fisiomecânica. Quando a gente olha esse tipo de dado, eu gostaria que vocês já tivessem já atenção para algumas coisas. Assim, ó, quando tem etapas do sprint, a gente sabe como é que é um pouco o fluxo de energia. De 0 a 5 metros é um teste que avalia mais o fluxo positivo de energia, que é aquela onde tu produz mais ações concêntricas predominantes. Seria parecido com o squat jump, por exemplo. E realmente, as associações geralmente dão boas entre esses dois, porque os músculos estão operando mais próximo disso, né? E quando é depois de 5, 10, 20, até 30, depois de 20 é muito forte, aí tu tem as ações de conservação de energia, tu tem excêntricas, depois com subsequente, excêntricas, subsequente concêntricas, né? E aí tu tem o armazenamento de energia elástica nesse tipo de ação. E são ciclos alongamento e encurtamento, né? Bem definidos. E tu vê, quando tu avalia todo o teste, 0 a 30, desaparece a diferença, né? Tu vê que a fase inicial, ela atrapalha mesmo, tem algo que não se adapta mesmo, que vai atrapalhar até o desempenho do teste todo, né? Do 0 a 30, né? Esse aqui é fácil de responder, de entender esse resultado, né? É mais nas fases de velocidade maiores, né? Que tem os ganhos aí com esse tipo de treino. Legal essa discussão, tá? Eu não tinha pensado por esse lado aí. É isso que eu também fazer vocês pensar sobre isso, tá? Porque eu sei que vocês têm menos isso. Então, todo aquele exercício de tabela fisiomecânica e tal, é para vocês começarem a enxergar esses resultados com o olhar também desse fluxo energético geral, né? Para tipos de ações gerais que vocês sabem que o organismo vai estar funcionando de tal forma, que tem repercussões cinesiológicas, musculares, já específicas. Isso ajuda a pensar até treinos, né? Então, se deu melhoras nisso, é porque está adaptando melhor aquela etapa. Se ele precisa melhorar outra, então tem que fazer treinos que tenham características fisiomecânicas um pouco diferentes, né? Por exemplo, aqui, 0,5 metros não arrumou. Se tu quiser melhorar com isso, tu vai ter que fazer algumas cargas um pouco maiores em dimensões mais lentas ainda, onde tem ali situações de squat ou coisas próximas disso, né? Muito bem, Felipe. Tira aí o compartilhamento. Acho que alguém quer tirar alguma dúvida aí, gente? Perguntas? Não, eu acho que é muito legal esse exercício. Acho que são coisas que vocês têm que aprender, tá? Eu acho que quem é treinador tem que pegar algumas ideias e sempre ter aquele pé atrás, né? De cuidar para não entrar nesses negócios e virar religião, assim como eu já falei para vários grupos, né? E, inclusive, eu vou falar da minha paróquia aqui, que é da caminhada nórdica também. Eu vou mostrar algumas coisas que vão mostrar que não melhora. E é isso, né? Tranquilo. Parabéns de novo, Felipe e companhia. Paramos aqui.